Bom, pessoal, dando sequência, vamos falar das hemorragias da segunda metade do embaraço. Aqui nós temos a placenta prévia, o desprendimento prematuro da placenta normo-incerta e a rotura uterina. Bem tranquila essa parte, vamos lá. Bom, pessoal, quais são algumas causas e fatores que predispõem aí uma hemorragia obstétrica dentro dessa situação aí de obstetrícia, não só quando se fala em segunda metade da gestação, mas também, claro, nós temos aí uma placenta anormal, placenta prévia, desprendimento da placenta, o acretismo, o embaraço ectópico, a mola, algumas situações de traumas, a episiotomia, um parto vaginal complicado, então, algumas situações, uma atonia uterina, na hora que a gente for falar sobre o sangramento no puerpério, a gente vai falar da atonia uterina. Então, o diagnóstico da hemorragia dentro da segunda metade do embaraço é aquela anamnésia onde consta que é um embaraço maior a 22 semanas, uma hemorragia variável, desde pouca quantidade a muita, fatores de riscos comuns nessa delas três entidades, multigesta, muitas vezes tanto qualquer uma dessas três causas aí, a multigesta tem peso, a idade acima de 35 anos, tabaquismo, cocaína e outros. É uma lista se vocês estiverem acompanhando o material aí. Ou seja, todos os três, placenta prévia, desprendimento prematuro de placenta normo-incerta e rotura uterina, todos têm a idade avançada, multigesta. Bom, então vamos falar da placenta prévia. O que é a placenta prévia? É a implantação da placenta sobre o orifício cervical interno. A placenta, em vez de ficar inserida mais distante do orifício, ela está próxima ou até mesmo obstruindo esse orifício cervical interno e com isso, claro, impossível ter um parto vaginal. Nós vamos ver em que situações a placenta prévia permite, mesmo tendo placenta prévia, realizar um parto normal. Para fazer o diagnóstico de uma placenta prévia, é importante que seja feito a partir das 32 semanas de gestação, porque antes disso tem aquele fenômeno de migração placentária. Ela pode estar num lugar e ainda migrar para outro. Quais são os fatores associados da placenta prévia? Maior idade da materna, multiparidade, cesárea prévia e paridade. Bom, aqui está então a classificação. Pode ser uma placenta. Isso é a classificação segundo a localização dela, né, pessoal? Placenta prévia com uma oclusão total, oclui o orifício cervical interno totalmente. Uma placenta prévia oclusiva parcial, oclui parcialmente. A marginal se inserta parcialmente, mas chega ao orifício interno, né? Tá próximo ali. E a placenta prévia lateral, em média aí, mais de 2 centímetros do orifício cervical interno. Otaviano, mas seria a indicação a placenta prévia lateral para os partos normais? Bom, sim, mas existe pequenas situações que a placenta marginal até pode ser uma indicação de parto normal. Mas a placenta prévia lateral é aquela que está a 2 centímetros, é possível ter um parto normal. O diagnóstico, a ecografia transabdominal é o método mais sensível. E dentro desse contexto placenta prévia, nós podemos estar diante de um acretismo placentário. O que é o acretismo placentário? É a invasão dessa placenta no útero. Aí aqui agora nós temos a normal, a acreta, a increta e a percreta, que já ultrapassa até mesmo a capa serosa desse útero. Então é importante a gente saber que, agregado à placenta prévia, podemos estar diante de um acretismo. E qual que é o tratamento desse acretismo placentário? Vai depender
da situação em que se encontra, da quantidade de invasão aí. É possível resolver com um legrado uterino, mas é claro, dependendo das situações, uma esterectomia pode ser necessária aí. Aqui são indicações, já voltando para a placenta prévia, mas quais são as indicações em que vai finalizar o embaraço por parto vaginal, segundo os critérios, no caso de placenta prévia lateral? Ó, eu posso fazer um parto vaginal? Pode, se o embaraço tem mais de 34 semanas, apesar que se ele tem menos de 34 semanas, também pode ser realizado, mas claro, vamos fazer a maduração pulmonar. Se o sangrado é escasso ou nulo, se a mãe tem estabilidade, se as condições cervicais são favoráveis e se o produto vivo, maduro, mais de 34 semanas, com um latido fetal normal. Ok? Então, conduta ante a uma placenta prévia sangrante, uma placenta que está sangrando muito. Vai hospitalizar de imediato e vamos finalizar o embaraço. Se o sangrado é importante, uma cesárea imediata. Se a hemorragia não é grave, vai depender das semanas de gestação. Menos de 35 semanas, realiza a maduração pulmonar, na verdade 34, né, o ideal. E maduração fetal com corticoide. E a partir das 35 semanas se vai, né, proceder à finalização desse embaraço. Com relação à placenta prévia ou oclusiva, qual que é a indicação? Se é uma placenta que está ocluindo o orifício cervical interno, uma vez que esse embaraço chegou a 37 semanas, vamos praticar uma cesárea eletiva aí. A placenta prévia marginal em trabalho de parto. Então agora a gente está diante de uma placenta prévia marginal. Se o paciente se encontra em trabalho de parto e se trata de uma placenta prévia marginal, pode intentar um parto por via vaginal realizando uma amniorrex artificial. Isso somente se está diante de um trabalho de parto e que percebe que é possível a realização do mesmo. Ok? Desprendimento prematuro da placenta norma incerta. O que acontece aqui? Aqui a placenta está desprendendo, ela não tem uma placenta prévia, ela está no local dela, só que ela vai desprendendo. E esse desprendimento ele pode acontecer lateralmente, um sangrado já de início, assim que ela começa a desprender as bordas dela, sangra, ou ela pode desprender na sua região mais medial. Aí é uma situação mais grave, pode complicar, porque esse sangrado não vai aparecer e isso aí pode trazer complicações, a gente vai falar. Então, o desprendimento prematuro da placenta norma incerta é a separação da placenta que está inserida no local correto depois da 22ª semana de gestação. Você tem a forma oculta, né, que em 20% dos casos pode ter complicações graves. O que acontece? A hemorragia se limita ao interior da cavidade uterina sem exteriorizar-se. O que acontece? Vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui está a parede do útero. A placenta está inserida aqui, ó. Né? Perto aí. Se ela começar a desprender aqui, vai produzindo um sangramento com problemas de coagulação, pode desenvolver, né, coagulopatias, pode ter uma invasão desse sangue para o útero, então é complicado isso aí. E a forma externa, que ainda bem é a mais comum, a hemorragia flui através do coelho uterino. Então, quais são os fatores de risco para um desprendimento prematuro da placenta? Quem já teve um desprendimento anterior é a principal causa, idade avançada, a pré-eclâmpsia, uma hipertensão crônica, uma infecção, uma coriomielite, uma ruptura prematura de membranas. Tem várias causas aí. Então, qual é o quadro clínico do desprendimento prematuro da placenta norma incerta? É uma hemorragia escassa e oscura, tá escuro porque já é um sangue coagulado ali, presença de dor
hipertonia uterina e em casos graves, o que acontece? Um extravasamento de sangue que vai infiltrar nesse miométrio, né, tornando o útero uma coloração azulada, denominada aí útero atigrado de Cavalier, o Cavaliere, né, que é uma indicação de uma esterectomia de urgência aí. Então, caso ocorra em casos graves, a indicação é uma esterectomia. Aqui nós temos os graus, grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 provoca um sangramento escasso, né, menos de 150 cc. O tono normal, ou zonas hipertônicas, né? O grau 2 já é um hematoma de mais de 500 cc, é um sangrado vaginal escuro e irritado com hipertonia. E o grau 3, que é uma situação grave, um hematoma maior, mais de 500 cc, cursa com dor intolerável, e esse quadro clínico pode levar o infiltrado de Cavalier. Pode apresentar coagulopatias ou não, ou seja, uma coagulação intravascular disseminada. Se agregada a esse quadro aí, a pessoa tem uma plaquetopenia, né, pode estar tendo um sequestro dessas plaquetas devido a uma coagulação intravascular. Se deve avaliar aí, né, além do que já está rolando pelo desprendimento prematuro de placenta, a gente tem que buscar enfermidade hipertensiva, que isso é causa de desprendimento, histórias de trauma abdominal e um cordão umbilical atipicamente curto. Você imagina, o cordão está curto, fica puxando a placenta o tempo todo, ela pode descolar. Complicações, o choque hipovolêmico, uma insuficiência renal, uma coagulopatia e um sofrimento fetal agudo. E por fim, a rotura uterina, falei que essa parte é mais tranquilo. Aqui é o quê? É aquela mulher que já vem com uma história de cesárea anterior, fez muita força, rompeu. Isso é uma das causas. Então essa rotura uterina pode ser também traumática por fórceps, ventosa ou partos, né, obstrutivos aí, obstruídos. Então, espontaneamente, por antecedentes de cicatrizes uterinas, aquela mãe que já fez uma cirurgia, ali na cicatriz está mais fragilizado, esse útero pode romper. Então a classificação é uma rotura uterina completa, que tá, né, involucra aí toda a espessura da parede uterina, incluindo aí o peritônio visceral, ok? O peritônio visceral, e a rotura uterina incompleta é uma rotura parcial, né, da espessura da parede uterina. O que mais que deve avaliar nessa situação aí? Se houve um uso inapropriado de uterotônicos, que pode ter provocado isso aí, e condução, né, do trabalho de parto. Bom, existe uma triada que fala numa iminência de rotura uterina. Opa, vai romper esse útero aí, né, que é a triada de Bend, Fommel, Pinard, Samuel. Esse sinal de Bend ou seja, a triada é uma distensão marcada do segmento inferior, percebe uma distensão marcada, né, nessa região inferior. Os ligamentos redondos se põem tensos, parecem cordas, e uma pequena hemorragia escura pela vagina. Então, se tem uma distensão e uma hemorragia escura, posso pensar numa iminência de rotura. Aqui apresenta um diagnóstico diferencial. Do desprendimento, da placenta prévia e da rotura. A hemorragia do desprendimento é oculta ou extrema. A coloração dela tende a ser uma cor escura, enquanto a placenta prévia, que né, desprendeu a placenta do útero, é um sangue rutilante, e a rotura uterina é um sangue vermelho. O sangramento pode ser oculto ou extremo, do desprendimento prematuro da placenta norma incerta, vai depender se é aquele oculto ou não. A placenta prévia é um sangramento extremo e a rotura uterina pode apresentar sangramento ou não. O desprendimento, o início é brusco, assim como a ruptura, né? Aconteceu uma lesão ali, que tanto o desprendimento quanto a rotura é algo agudo. E a placenta prévia não, pode ser algo insidioso. Essa placenta está inserida no local errado aí. A hipertensão é muito comum
no desprendimento prematuro da placenta, porque essa hipertensão vai comprometer a vascularização útero-placenta e isso facilita que ocorra esse desprendimento, e as outras não têm muita relação. Ok, pessoal? A finalização cirúrgica por cesárea em qualquer das seguintes condições, independente da idade gestacional. Então, quando eu vou finalizar, cirurgicamente falando, por cesárea, situações que falam da hemorragia do segundo trimestre. Sangrado moderado a severo que não controla independente da idade gestacional, então a gente tem que mandar para cesárea de imediato. Uma condição materna com essa mãe está hemodinamicamente instável, está hipertensa, uma febre, não sabe por quê, já está com a frequência cardíaca alterada, o laboratório dela já está alterado, sinal de lactato, enfim, uma acidose aparecendo aí, uma função renal diminuída, né, já está uma descompensando aí, vamos entrar cesárea. Condições cervicais desfavoráveis, uma ruptura uterina completa ou incompleta, rompeu esse útero, tem que operar, claro. Uma placenta prévia oclusiva total, parcial ou marginal, apesar que a marginal, se está em trabalho de parto e é possível ali, né, fazendo um amniorex, é possível. E um desprendimento prematuro da placenta norma e certa, grau 2 e grau 3, com um produto vivo ou morto. Esse quadro a gente não vai entrar na explicação dele, é um quadro bem didático, quem acompanhou essa aula consegue falar desse quadro, só que eu coloquei ele aí para vocês dar uma atenção para ele, tá? Normalmente a gente discute os quadros, mas esse aqui eu não achei necessidade de a gente ficar lendo de novo isso daí. Ok, pessoal? Então é isso, um repasso das hemorragias do segundo trimestre. Valeu e até a próxima, galera!